nós estamos chegando ao final do período de 2021. Essa reunião antecede uma cultural e a ação da exposição fotográfica. E dentro, já no recesso que vamos ter de dezembro, janeiro e fevereiro. Mas em dezembro temos duas atividades. A diretoria vai se reunir mensalmente para manter ativo os planos, aperfeiçoá-los para o ano 22. Portanto, eu considero a reunião de hoje quase como um marco desse ano, mais um ano com dificuldades inerentes ao Covid, mas nos manteve unidos. A atividade, vocês devem ter recebido o nosso newsletter, que mostra que houve uma atividade bem apreciável. Dito essas palavras, eu quero com isso agradecer a todos os acadêmicos, acadêmicas, aos nossos grandes contribuidores para as atividades científicas, que, ao meu juízo, foram incomuns pela qualidade. Talvez incomum não seja bem a palavra, foram destacadas pela qualidade. Porém, o motivo de eu usar a palavra é ter a oportunidade de dar as boas-vindas ao Dr. Rui, que vai ser devidamente apresentado pelo professor Juliano, e que certamente é um tema marcante na nossa vida médica, nos dá uma visão no presente já da importância, e não posso imaginar o que vai ser a medicina se beneficiando dessa área num futuro próximo. Preocupa também os lados negativos que possam ter caindo em mãos inadequadas a inteligência artificial, mas em tudo isso pode ocorrer, e aí estão os nossos líderes fazendo ajustes. De qualquer maneira, como presidente da academia, presentemente eu agradeço muito a sua presença, vir nos premiar com esse tema, e vou até plagiar o Dr. Gilberto, que fez menção do quanto o Dr. Juliano está contribuindo com a academia de forma marcante com essas reuniões científicas muito bem escolhidas no que concerne ao tema e muito bem escolhidas no que concerne aos palestrantes. E naturalmente, as suas intervenções no assunto. Portanto, hoje as minhas palavras são só de agradecimento e de entusiasmo. Vamos seguindo nesse caminho que parece que ele está se consolidando. Muito obrigado, boa noite, e passo a palavra ao Dr. Roberto. Obrigado, presidente. É uma satisfação chegarmos a este quarto encontro de Ciência e Tecnologia, o último de 2021. Acho que tivemos uma programação bem interessante e certamente vamos ter uma bela apresentação hoje. Eu estive em Portugal em outubro e lá eu conversei com uma colega médica geneticista, Purita Tavares, e conversando sobre inteligência artificial, ela mencionou o nome do engenheiro informática Rui Miguel Barbosa, né? E imediatamente eu fiz um contato com ele, e ele se mostrou um pouco assim, mas eu não sou médico. Ele disse, não, mas exatamente o perfil que a gente gostaria, né, de ter essa visão de alguém que é da área de informática, mas que trabalha com aplicações na medicina, para nos dar essa visão aí da inteligência artificial que está chegando aí com muita força em todas as áreas, e não podia ser diferente
na medicina. Então, o Rui Miguel Barbosa é um engenheiro informática, formado pela Universidade do Minho, fica no norte de Portugal, e ele é CEO da DevScope, que é uma empresa especializada em business e inteligência artificial e é parceira da Microsoft. E eu queria agradecer muito ele ter se disposto a vir falar conosco aqui nesse momento, nesse último encontro do ano, e especialmente sabendo que lá em Portugal agora já é uma hora avançada da noite, já são 21h40. Então, agradeço mais uma vez aí, passo a palavra ao nosso convidado, Rui Miguel Barbosa. Ok, muito obrigado. Eu não sei se vocês percebem, mas estou a falar português de Portugal. Se houver aqui algum termo menos claro, por favor, estejam à vontade. Eu queria, antes de mais, agradecer ao Sr. Presidente da Academia de Sul Rio Grandense de Medicina, o Luís Lavinsky, e ao Sr. Roberto Giuliani, Sr. Professor, pelo convite e estar aqui participando neste tão ilustre evento com tantas pessoas importantes e com a experiência toda. E, portanto, o professor Roberto já fez essa introdução. Eu não sou médico e não percebo nada de medicina. A única coisa que eu sei é tomar um ibuprofeno quando me dói a cabeça. A minha mulher é enfermeira e ela trata de mim, portanto, e fica por aí. Agora, o que nós temos feito muito nos últimos anos foi trabalhar com hospitais e foi basicamente uma agradável experiência em que a nossa empresa trabalha com a área da inteligência artificial e começar a aplicar os mecanismos da inteligência artificial à área da medicina. Eu tenho aqui uma apresentação que é uma apresentação interativa, portanto, se vocês quiserem ir interrompendo, eu tomei a liberdade disto ser uma aplicação muito prática para tentar que não me vá divagar em termos técnicos, mas que gostava de tentar introduzir primeiro o que é a inteligência artificial, que a gente muitas vezes pensa que a inteligência artificial é aquela coisa que se vê nos filmes, toda muito esotérica, muito complicada, e às vezes não deixa de ser algo simples e de fácil entendimento. E como é que se aplica essa inteligência artificial? E a forma mais simples que eu tenho de vos demonstrar é trazer dois casos em concreto que nós tivemos a trabalhar. Um caso em que e ambos os casos estão a funcionar, um no maior hospital português, e vários hospitais portugueses até, mas concretamente num de referência, e outro uma das maiores empresas de patologia a nível europeu, e chama-se Unilabs, que foi onde o professor Roberto Giuliani conheceu. Eu vou tentar fazer aqui um share do meu ecrã. Muito bem, então vamos lá tentar conhecer. Eu tenho aqui uma série de slides, pode ser mais dinâmico. Eu tenho aqui alguns slides em inglês, tenho outros slides em português, que eu tentei fazer uma mescla para juntar para este tema das aplicações. E a primeira coisa que eu vos queria apresentar é a nossa empresa. Nós somos uma empresa com 18 anos de presença no mercado, temos muito know-how na área técnica, somos uma empresa de data intelligence, temos muito foco da inovação e usamos muito a tecnologia state of the art. Somos cerca de 140 pessoas e somos baseados no Porto, mas trabalhamos para todo o mundo. Portanto, a questão hoje em dia da pandemia do Covid até veio validar que a informática tem uma vantagem, que nós não precisamos de trabalhar num espaço físico, e eu posso-vos dizer que eu neste momento tenho pessoas que trabalham do Brasil para nós. Nós temos várias pessoas no Brasil a trabalhar para nós e que estão no Brasil. Tem pessoas que estão no Bangladesh, tem pessoas que estão em Londres, tem pessoas que estão em Espanha. Portanto, tem muita gente a trabalhar em vários sítios. Nós somos uma coisa que se chama-se Microsoft Gold Partner. Nós temos a Microsoft classifica os parceiros por um nível de parceria. Portanto, nós temos muitas certificações de Microsoft, não por ser Microsoft, mas porque é algo que nós nos especializamos. Nós fomos reconhecidos este ano pela Microsoft como parceiro do ano na área de aplicações de produtividade e de business intelligence. Temos certificações de qualidade, somos uma PME excelência, significa que os nossos números são muito bons e somos também uma empresa reconhecida como uma agência de inovação e temos uma coisa chamada idoneidade, ou seja, quando eu trabalho para uma determinada organização,
o meu trabalho é reconhecido pelo Estado português como um trabalho de investigação, de R&D, Research and Development. Portanto, quer dizer que é como se estivesse a contratar uma universidade para trabalhar com eles. O que é que nós fazemos? Nós trabalhamos essencialmente em 3 áreas: a parte de consulting, a parte de produto. O consulting é tipicamente ter um conjunto de pessoas que vão aos vossos locais ajudar a fazer coisas. Produtos e SaaS é ir nos vossos locais colocar coisas lá. E depois a parte de research, identificar problemas, investigar esses problemas e tentar arranjar soluções. Eu vou começar por uma coisa muito importante, que é: não existe inteligência artificial sem dados. Okay? A primeira coisa que nós temos que fazer hoje em dia na inteligência artificial são dados, processar dados. A nossa sorte é que hoje em dia existem muitos dados que estão armazenados e eu costumo dizer, mesmo que não exista ferramenta, pelo menos guardem os dados, porque os dados amanhã podem ser muito importantes. E o que acontece é que hoje em dia nós guardamos muitos dados. Imaginem a informação que vocês guardam nos vossos telefones sobre por onde é que andam, o número de passos que dão, os locais onde vão, a altitude onde vão. Tudo isso pode ter implicações futuras na vossa presença. E, por exemplo, hoje em dia, no Covid, há muitos locais que fazem a localização das pessoas pelos dados. Não é? Depois, há 3 áreas em que começa o Data Intelligence. A chamada ETL. O que é o ETL? Eu estou a usar aqui alguns termos que para mim são importantes para vocês entenderem. O ETL é Extraction, Transformation and Loading. Isto é, o problema é que hoje em dia tem tantas aplicações, tantas fontes de dados, tanta origem de informação, e essa informação tão dispar, tão distinta, que um dos primeiros trabalhos da parte da inteligência é conseguir extrair, transformar e carregar toda a informação de forma unificada. Eu depois explico mais um bocadinho. A partir daí, o segundo ponto é, olhando para essa informação, modelizar essa informação, conseguir trabalhar essa informação e modelizar, criar uma estrutura, dar-lhe um contexto e um conteúdo para que depois possamos trabalhar então aí sim a parte da inteligência artificial, IA em português, Artificial Intelligence em inglês, portanto muitas vezes há as siglas IA, AI, são basicamente as coisas que nós fazemos. A nossa área de atuação de AI e ML, o que é o ML? Machine Learning. Tem a ver com o Deep Learning. Qual é a diferença entre o Machine Learning e o Deep Learning? O Deep Learning tem a ver essencialmente com aprender ou canalizar estruturas de redes neuronais. Eu estou a introduzir este termo de redes neuronais, já depois eu explico. De muita profundidade. Por exemplo, a primeira rede neuronal para identificar fotografias simulou o neocórtex de um gato. Hoje em dia, já, essa rede neuronal, digamos assim, já foi multiplicada por 1000. E o nosso cérebro, como vocês são mais especializados nisso, tem milhares e milhões de neurónios e, portanto, a nossa ideia aqui é tentar modelizar a forma como isso aprende, ou seja, há um sinal e esse sinal tem um estímulo, tem um peso que contribui para ativar outro sinal, outro estímulo, outro peso, e isso tudo combinado dá toda a parte de uma reação, de uma intuição, de um resultado. Depois, existe isto aplicado a muitos temas. Nós centramos essencialmente em 3, a parte do processamento de imagem, a parte do processamento de dados, e a parte, ou seja, o forecast, e a parte do processamento de linguagem, ou seja, interpretação de texto. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, muito do nosso trabalho tem a ver, às vezes, sobre a interpretação dos sinais dos pacientes, mas nós chegamos à conclusão que muitas vezes muita informação escondida e extremamente importante estavam nas notas dos médicos, nos registros eletrónicos. Por exemplo, uma muito comum do Not Resuscitate, basicamente NDR, em que isso tipicamente os médicos escreviam, ou então escreviam
o paciente entrou com 38 de febre, mas o 38 de febre estava dentro das notas, não estava marcado em lado nenhum, porque é mais fácil escrever. E, portanto, nós temos que tentar interpretar o conteúdo dos textos, muitas vezes, para perceber, extrair factos e pontos de interesse para criar estes tais modelos. E aí criar depois uma fábrica, digamos assim, de inteligência artificial para começar a perceber o que é isto. Então, o que é a inteligência? Por que é que eu preciso disto? E eu preciso disto essencialmente para, e eu vou-vos dar exemplos, para otimizar processos, para automatizar padrões que muitas vezes não são conhecidos. Vocês são médicos e vocês sabem muitas vezes os padrões, vocês estudaram os padrões, conhecem os padrões. Se um paciente dói a cabeça, tem uma frequência respiratória alta, está com fadiga, isso corresponde a um determinado sintoma que pode influenciar determinada doença ou determinada patologia. Nós queremos, juntamente, sem que alguém nos diga nada, conseguir perceber esses padrões e perceber se eles estão corretos ou não. E muitas vezes o que acontece é que nós vamos descobrir, e isso é o que tem sido os grandes avanços da tecnologia, descobrir padrões que não são conhecidos. E com isso conseguir prever, ou de alguma forma prevenir, ou de alguma forma antecipar determinado tipo de comportamentos ou determinado tipo de problemas que possam surgir. Eventualmente, amanhã, podemos inclusive gerar e criar conteúdos e normas através destes AIs. Eu não vou entrar muito por aí, ou seja, hoje em dia estamos numa fase em que os modelos de inteligência artificial conseguem sonhar. Eu consigo dizer hoje o modelo, escreve-me um livro de receitas, pinta-me um quadro e a máquina vai fazer, ou gera-me uma cara, ok? E a máquina vai gerar uma cara de uma pessoa que não existe, mas que sabe que uma cara tem 2 olhos, um nariz, uma boca, e, portanto, vai criar uma cara, ok? E há muitos exemplos em que nós podemos ver isso em ação. Então, tipicamente, o que é a diferença entre um modelo tradicional e aquilo que tipicamente se faz e o modelo de inteligência artificial? Num processo tradicional, o que é que acontece? Alguém codifica um determinado conjunto de regras, o chamado programa, e esse programa tem um input, o programador fez o programa e esse programa com o input e mediante as regras que o programador escreveu, gera um resultado, gera um output. Ou seja, por exemplo, para ser prático, se eu definir que se eu introduzir o valor 2 e o meu programa vai multiplicar aquele 2 por outros 2, se eu meter 1 dá 2, 2 dá 4, 4 dá 8, por aí fora. O que é que acontece na inteligência artificial? Acontece o quê? Acontece uma coisa muito interessante. É que é a máquina que faz o programa. Ou seja, voltando ao mesmo exemplo da multiplicação, eu daria um input de 2 e um resultado de 4, um input de 4 e um resultado de 8, um input de 8 e um resultado de 16, e a máquina ia inferir e perceber, ele sempre que me dá um número, multiplica-o por 2, e a máquina que ia fazer um programa. E isso é que é a inteligência artificial, é a máquina conseguir inferir ou prever e modelizar algo para gerar um output, ok? Porquê é que isto existe? Atenção, as redes neuronais de inteligência artificial já existem desde os anos 1970. Havia um cientista muito famoso que foi o pai de toda a informática, chama-se Ian Turing, que basicamente criou a máquina de Turing e foi ele que até descobriu e descodificou, há um filme sobre ele até, que descodificou os códigos das máquinas Enigma, dos submarinos, dos U-boats alemães, e era um matemático brilhante. Só que hoje em dia existe muita coisa, existe muita informação, existem os telefones, tudo que é redes, as nets, a internet, os e-mails, tudo que é voice calls, notas, tudo, e existe uma grande capacidade computacional. E essa capacidade computacional começou a nascer com as placas de jogos, as placas gráficas. Aquelas placas que hoje em dia a gente vê nas consolas de jogos são placas dedicadas para fazer
muito cálculo matemático e houve alguém que começou a aplicar os cálculos matemáticos em cima da informação, dos dados. E, portanto, gerou a aplicação em 1960, havia uma pessoa que dizia que se podia fazer assim. Ok, mas agora a gente consegue fazer isto. Vamos experimentar. E começou o boom da inteligência artificial. Qual é a diferença entre um processo normal de inteligência de negócio, os chamados report, a parte estatística, e a parte de inteligência artificial? Tipicamente, na inteligência de negócio, nós vemos uma coisa e reagimos. Na inteligência artificial, nós entendemos e prevemos. Nós, no negócio, perguntamos o que é isto, o que é que foi. E nós, na inteligência artificial, tipicamente é o que, quando e o que é que vai acontecer. Conseguimos modelizar isto, conseguimos, na inteligência de negócio, nós temos que manualmente ir descobrir um determinado padrão. Na inteligência artificial, funciona com padrões automáticos, a máquina vai descobrir. E só por fim, portanto, nós usamos na inteligência de negócio, no nosso raciocínio, utilizamos os nossos 5 sentidos, a inteligência artificial utiliza tudo. Ok? Portanto, tenta interpretar tudo. Eu não queria estar a ser muito técnico sobre isto. Eu depois posso-vos facultar toda esta informação. Eu vou-vos dar alguns exemplos para também para ser assim uma apresentação mais sexy, para vocês perceberem coisas interessantes aplicadas à medicina. Ok? Vou passar um bocadinho aqui à frente. Esta é muito importante, que basicamente no final mas afinal o que é inteligência? E a pergunta é muito simples, você está ou não está a tomar decisões? Sim. Quantas? Só algumas? Sim ou não? São importantes? Sim ou não? Se forem poucas, então precisa de estatística. Se forem muitas e tem informação para isso, e a informação é muito importante, então precisa de inteligência artificial. Okay? Por exemplo, deixem-me mostrar-vos aqui um exemplo. Eu vou passar aqui coisas práticas. Nós fazemos, a nível das unidades de saúde locais, os chamados centros locais, nós fazemos a gestão ou o processamento, a recolha, a tal extraction, transformation e loading de todos os episódios, de toda a operação que existe dentro desses cursos. E depois agregamos essa informação em tempo real para os decisores políticos tomarem essas decisões. Por exemplo, isto o que é? Isto é inteligência de negócio. É o que é que está a acontecer estatisticamente. Tipo, quantos pacientes estão na urgência? Quais foram a evolução desses pacientes ao longo do tempo? Quais são os pacientes nos últimos 15 minutos de pré-triagem? Quais são as horas médias de urgência? Ou seja, tudo isto vocês sabem. E nós fazemos isto, e isto é a primeira coisa que é importante perceber, é conseguir chegar a estes dados. Conseguir chegar a toda a parte da monitorização, toda a parte daquilo que é o chamado reporting, não é? E isto é informática tradicional. É aquela que vocês fazem num Excel, numa folha de cálculo, que vocês recebem os relatórios nos PowerPoints, e este é o tipo de informação que vocês recebem sobre se forem gestores. Vocês, enquanto gestores, vão fazer isto. Mais um exemplo de triagem médica. E nós começamos a fazer isto. O que é que isto permite? Por exemplo, no nosso caso concreto, o Serviço Nacional de Saúde criou cerca de 60 relatórios que estão públicos, constantemente atualizados em tempo real sobre o que é que está a acontecer na saúde em Portugal. E isto foi algo que nós começamos a fazer primeiro sobre a parte do inteligência de negócio, business intelligence, não sobre artificial intelligence. O que é então a diferença da inteligência? Vou passar à frente, portanto, nós temos aqui várias coisas. Nós, após termos colocado essa informação a partir do maior hospital de Portugal, que é o Hospital São João, nós começámos a perceber que nós podíamos ir mais longe, ok? E começámos a perceber, ok, e que tal se nós, em vez de sabermos quantas pessoas estão na triagem ou quantas pessoas estão na urgência,
será que nós não conseguimos prever que amanhã quantas pessoas vão estar na urgência? Ou, já agora, quantas pessoas vão entrar em cuidados intensivos amanhã? E quem é que está efetivamente em risco de entrar nos cuidados intensivos ou intermédios amanhã? E nós criámos um projeto chamado H-Vital, a partir dessa informação. Nós ganhámos uma série de prémios, ganhámos uma série de prémios da Microsoft, melhor solução da Europa, melhor solução nacional replicada, ganhámos uma aplicação do IMES. E o que é que isto significa? Para vocês terem uma noção do nível do hospital, nós estamos a falar nós temos isto em vários sítios, este é só um. Este hospital tem 5.600 pessoas, tem 850 emergências por dia, tem 9.750 seringas, 38.000 luvas, portanto, estão aqui os dados. 1.258 médicos, 2.700, isto é diários, ok? Isto é em um dia. E, mais uma vez, se vocês perceberem a quantidade de sistemas que tem lá, nós temos a parte de consultas, a parte do laboratório, as partes de internamento, receituários, a parte de processamento de recursos humanos, compras, consumos, armazéns, cirurgia. Tudo isto é uma grande quebra-cabeça para alguém que está a gerir. E vocês dizem assim, ok, mas eu sou médico. Mas muitas vezes os médicos são os gestores. Vocês muitas vezes já assumiram o papel de gestão. E esta é a informação que a determinada altura vocês vão precisar. Mas, e que tal se eu vos disser que nós conseguimos usar esta informação para criar melhor serviço para o paciente? E então, começamos a trabalhar, por exemplo, em fazer análises complexas, que é, que medicamentos foram consumidos em 2020 na cirurgia geral, por utente entre os 35 e os 65, sexo feminino. Esta informação, esta pergunta está aqui, porque esta pergunta obrigava a fazer perguntas a 30 aplicações diferentes. E nós respondemos a isto em tempo real. Vocês, inclusive, podem escrever isto, assim como está, e eu digo quantas pessoas são e quantas pessoas e quem são essas pessoas. Mas o mais engraçado foi, eu vou passar à frente, porque também é coisas que se melhorou, mas foi a parte seguinte. Foi começar a ver a visão integrada do hospital e começar a perceber, a partir de um relatório da agência de healthcare, que 80% dos pacientes internados num hospital têm parâmetros fisiológicos fora de determinados padrões e que esses parâmetros são detectáveis pelo menos 7 dias antes de acontecerem e muito intensivamente 24 horas antes de acontecerem para gerar entradas numa ICU, Unidade de Cuidados Intensivos. Intensive Care Unit, basicamente. E então, vou-vos dar um caso que aconteceu. Isto é um caso real. Okay? Um paciente entrou através do serviço de urgência, o SU é serviço de urgência, com uma infecção respiratória. Nesse dia, o mesmo utente, ou paciente, ou doente, não sei como é que vocês falam aí no Brasil, nós falamos aqui paciente, foi internado. Na sexta-feira, dia 2, foi feita uma primeira avaliação pela equipa médica. O doente tinha antecedente de tensão arterial, estava com basicamente 160/100 de tensão arterial, a frequência cardíaca 86, a frequência respiratória 20 por minuto, e foram pedidas análises laboratoriais de manhã, na sexta-feira. Às 11h30 é colheito sangue, às 12h30 esse sangue entra no laboratório e às 14h30, ou seja, 3 horas depois, o resultado é validado. No sábado, terceiro dia de internamento, às 19 horas é encontrado em choque, paragem cardiorrespiratória e morreu. Esta pessoa morreu. Ok? O nosso sistema, na sexta-feira, gerou 4 alertas vermelhos e identificou potenciais problemas neste mesmo paciente com um risco alto. O nosso risco é de 0 a 6, classificou logo com um risco alto. Começou a dizer, olha, a hemoglobina está a baixar a 4 gramas de decilitro, o WBC, eu não sei muito bem, o PCR, creatinina, vocês sabem isto melhor que eu. No sábado, às 8 horas, reparem, às 8 horas, deu logo 3 alertas e no sábado às 15h30 gerou mais 4 alertas.
A única diferença é que este sistema ainda não estava a funcionar no hospital. E porquê é que isto aconteceu? Nós pegamos nos resultados, nos dados dos últimos 15 anos de trabalho do hospital, compilamos toda a informação associada a pacientes e dissemos ao computador, agora descobre o que é que ia acontecer daqui a 7 dias, hoje, para este paciente, porque ele já viu o que aconteceu no passado. E o sistema foi otimizando, a dizer, quando isto começa a subir e aquilo começa a descer, e os parâmetros são para a frente, e ele morreu nos próximos dias. Então nós fomos para trás verificar tudo aquilo que aconteceu, ok? E criámos o chamado H-Vital, que é um Early Warning Alerts for Clinical Deterioration, que basicamente não só diz ao médico aqui alertas, nós não somos um processo e nunca vamos ser um processo de medicina, nós somos apenas uma ferramenta auxiliar para que o médico possa tomar decisões informadas. E tomamos muito cuidado na produção de informação, porque um dos maiores problemas é gerar alertas, mas ao gerar alertas que possamos interpretar porque é que esses alertas acontecem e explicar porque é que nós estamos a dar esses alertas. E por isso é que nós dizemos várias vezes, quando um determinado paciente gera um alerta de risco de falência ou risco de entrada em cuidado intensivo 3 ou 4 dias antes, nós vamos explicar ao médico porque é que nós tomamos essa decisão. E podemos classificar isto em várias coisas. Dou aqui um exemplo de instabilidade hemodinâmica, inflamação sistémica, e dizemos porquê? Porque a tensão arterial está a subir 20% nas últimas 36 horas. E reparem, se vocês, como médicos, fossem receber um relatório e vissem um gráfico assim, vocês não conseguiam perceber, porque parece que está tudo igual. Mas este gráfico aqui de cima tem uma descida de 20% nas últimas 36 horas e não dá para perceber. Mas está lá a descida. O computador interpretou. O gráfico de baixo tem uma subida de 20% nos últimos 7 dias. E o gráfico de baixo tem outros 20% nos últimos 7 dias. E isto, o computador percebeu que esta correlação, isto é, subir a tensão arterial 20% nas últimas 36 horas e subir o número de leucócitos nos últimos 7 dias e subir o PCR nos últimos 7 dias, é um problema que normalmente as pessoas acabam por morrer ao fim de 5 ou 6 dias. Ok? E então, se vocês pensarem que tem um hospital com 2.000 médicos e que tem 5.000 pacientes, em que tem 500 pessoas internadas nos cuidados intensivos e vocês acabam de entrar no hospital e têm que tomar uma decisão. Quem é que eu vou dar atenção hoje? Ok? E em vez de estarem a perceber todos os papéis que estão em cima da mesa, ou a estar a analisar todos os diagnósticos clínicos e todos os Electronic Records, os EPRs, Electronic Patient Records, o nosso sistema vai-vos informar e vai-vos dar uma decisão, não é o que aconteceu, mas aquilo que nós achamos que vai acontecer. Okay? E este é só um exemplo. E nós conseguimos, isto tem um paper publicado pela doutora Ana Azevedo, depois eu posso-vos facultar, e por isso é que ganhamos uma série de prémios. Nós conseguimos antecipar 30% das admissões em cuidados intensivos e 50% das admissões em não ICU, ou seja, em cuidados intermédios, 7 dias antes deles terem acontecido. Já não falo sequer na questão para a questão de saúde, de melhoria, de resultado do paciente, mas sob o ponto de vista económico, vocês sabem que uma pessoa quando entra em cuidados intensivos tem um custo elevadíssimo. E, portanto, isto traduz em ganhos diretos financeiros enormes e nós consideramos e temos factos que este hospital poupou cerca de 10 milhões de euros, cerca de 14 milhões de euros só com a aplicação, por ano, só com a aplicação deste sistema. Depois há aqui todo um estudo que eu posso vos facultar sobre isto, de vários modelos sobre esta questão, que está publicado. E este foi um exemplo de algo que está a funcionar. Isto não é ficção científica, está a funcionar, está demonstrável. Se vocês alguma vez quiserem ver isto a funcionar em tempo real e in loco, é uma questão de nós combinarmos e eu tenho a parceria que nós temos com o hospital permite-nos de alguma forma
fazer estas sessões de demonstração junto com eles, e eles são muito são permissivos à partilha deste conhecimento com outras entidades. Eu vou falar apenas mais dois. Um muito fácil de entender, que tem a ver com a segmentação automática de nódulos pulmonares, tipicamente tumores, em que isto foi um concurso que existe todos os anos, em que o prize money é $1 milhão para quem conseguir ir melhorando a previsão e detecção de tumores em TACs, portanto, análise de pulmão. Pronto, isto são coisas mais fáceis de entender. O que é interessante aqui é que nós não dissemos onde é que estava o pulmão. A máquina, com base em comparativos, foi tentando identificar e foi achando, de alguma forma, um pouco estranho que num corte pulmonar houvesse uma bolinha. E então começa a dizer, eu acho isto estranho aqui. Porquê? Porque nós lhe demos muitos casos a dizer, isto são pulmões bons e isto são pulmões com tumores. E o tumor está aqui. E ele foi aprendendo a diferença, e quando nós lhe damos um agora, ele diz onde é que acha que alguma coisa não está bem. Ok? Se vocês tiverem dúvidas, bom, por favor, sejam à vontade. Eu vou passar mais ainda outro, que é sobre outra perspectiva, a perspectiva do risco. Muitas vezes que a gente fala, por exemplo, risco para a parte de saúde associada, por exemplo, aos seguros e a parte toda de avaliação de risco, em que eu consigo calcular a partir de um determinado conjunto de tabelas, e isto foi um exemplo que nós fizemos. Nós tínhamos um conjunto de tabelas, eu vou para trás um bocadinho, de informação, em que apenas por dizer esta pessoa que tem 16 anos, já teve este episódio, já teve todo um conjunto de patologias, e conseguir definir isto tudo sobre uma pessoa, eu consegui perceber que, a certa altura, esta pessoa tem um risco grande de contrair, por exemplo, uma angina de peito. Porquê? Porque ele já foi várias vezes ao hospital, ele já entrou, ele já teve estes exemplos, todos que aconteceram no passado, e no passado, quando isto aconteceu, deu este desfecho. Eu estou a tentar passar assim rápido, porque eu quero falar mais sobre outro e o meu tempo está a acabar. Eu depois posso voltar para trás, se vocês quiserem. Mas eu vou falar só mais um. E este aqui também para o Dr. Roberto Giuliani, que eu falei e achei que era interessante falar sobre mais na patologia digital. Nós fizemos muito recentemente, e reparem, isto não é nada de ficção científica, isto está tudo a funcionar. Nós fizemos recentemente um trabalho com a empresa que faz toda a parte de patologia, e escolhemos uma, que são 3 áreas da patologia que são as mais comuns: a detecção do Helicobacter pylori, a detecção do cancro da mama e a detecção do cancro da próstata. Nós começámos pelo Helicobacter, e a ideia foi conseguir ter este princípio, que é, será que é possível eu ter uma máquina que detecte a presença da bactéria numa colheita ou numa biópsia, com os mesmos resultados do melhor patologista do laboratório? Porque se vocês pensarem que esta é uma das coisas mais comuns a ser feitas em todo lado, e que hoje em dia é preciso um patologista que consiga identificar e perder tempo a analisar uma determinada amostra, esse patologista precisa de tempo, precisa de formação, e há muitos sítios do mundo, e nomeadamente o Brasil, que é muito grande, em que existem laboratórios melhores, patologistas melhores, laboratórios piores, patologistas piores, e esta diferença, a chamada intra-observer variability, pode ser a diferença entre conseguir detectar um cancro a tempo ou não, ou deixar que estimulou para cancro, sim ou não. Exemplos. Este é um tipo de análise extremamente difícil, intensiva, obriga a tirar um zoom, obriga a andar para cima e para baixo, obriga a trabalhar com um reagente. Nós estamos a falar de coisas que são feitas em todo o mundo,
e mesmo dentro dos vários patologistas variam de resultado. Isto é um exemplo de como é que eles funcionam hoje. Não sei se vocês estão a ver o vídeo. É feito um corte, depois a pessoa anda para cima e para baixo à procura dos bichinhos ali e depois vai identificando na lâmina se está para a esquerda, se está para a direita, se está para ali, se está para lá, e depois vai classificar se tem 1, 2, 3, se tem muitos, se não tem. Então nós começamos a perceber, hoje em dia, como por exemplo com o Covid, em que as pessoas não têm que trabalhar, a única coisa que temos que fazer é, eu posso fazer uma análise no Brasil e essa análise ser identificada por uma máquina que está aqui em Portugal e validada por um médico que está nos Estados Unidos. Então, como é que nós fazemos isto com uma máquina? Nós trabalhamos com cerca de 60 amostras, 60 resultados. Para estes 60 resultados, nós dividimos toda esta imagem em bocadinhos e fomos classificar. E agora reparem, como é que eu deteto uma Helicobacter? Vocês são especialistas, sabem isto. Eu basicamente pego num tecido e coloco-lhe um reagente. Mediante o nível do reagente, eu vou conseguir fazer melhor ou pior análise ou melhor ou pior observação sobre a presença da bactéria. Então, por exemplo, aqui na esquerda, neste mais amarelinho, é muito fácil. A técnica Worting-Sterry colora o tecido mais de amarelo e os bichinhos ficam a castanho. Portanto, eu percebo logo que está ali. Nas GIM, só que esta coloração é mais cara. Cada gotinha custa muito dinheiro. Depois tem a GIMSA, que é muito usada, ou a IH, a histoquímica, em que coloca mais de azul e os bichinhos ficam a castanho. Mas depois existe uma que é a mais comum, que é a HE, que é esta aqui meia rosa, mas que obriga a que o patologista seja muito mais eficiente a fazer este tipo de análise. Então, o que é que nós fizemos? Nós treinamos uma máquina para reconhecer estes bichinhos sozinho. A máquina, como é que funciona? Basicamente, o patologista agora chega lá e quando este resultado chega ao patologista, nós já lhe dizemos onde é que nós achamos que estão os bichinhos. E ele só tem que entrar lá e validar que está ali. E nós dizemos, olha, vai ali, eu acho que estão ali os bichinhos naquele sítio. Lá, tem razão, está certo. E vai classificar logo automaticamente e validar se há. Ou seja, o que é que isto permitiu? E como é que eu fiz isto? Eu fiz isto porque nós lhe demos à máquina muitos exemplos de como é que estes bichinhos se faziam. Mas a detecção desses exemplos foi ele que aprendeu sozinho. Eu disse, nesta lâmina, os bichinhos estão aqui. Naquela lâmina, os bichinhos estão aqui. E a partir daí, agora toma lá uma lâmina e diz-me onde é que eles estão. E a máquina vai melhorando a cada vez que é feita uma nova interação. Para terem uma noção, os nossos resultados ao fim de um ano de trabalho e de treino, digamos assim, nós conseguimos fazer 72% da detecção dos casos muito mais rápido. Okay? 95% dos casos, a coloração da GIMSA, que é 8 vezes mais cara, nós conseguimos exatamente os mesmos resultados da coloração HP ou HE. Ou seja, poupar enormemente recursos para o laboratório. E nos nossos resultados dos 100%, 4% eram diferentes apenas no volume da diferença de 1+. Ou seja, considerando a parte da classificação de Sidney, nós dizíamos está presente ou não está presente, mas nós metemos mais 2 níveis no meio. Não está, ou está a nível 1, está a nível 2, está a nível 3. E os 4%, nós descobrimos que havia umas diferenças apenas entre o está muito ou está pouco. E o mais curiosamente é que nós descobrimos que 1% dos casos que tinham sido diagnosticados por humanos estavam errados. E, portanto, o nosso sistema ainda por cima passava para mais de 95%. Isto foi só com um ano de aprendizagem.
e a máquina aprender sozinho. Vocês podem me perguntar assim, mas Rui, o que é aprendizagem? É pura e simplesmente a máquina aprender, dizer está ali, e o médico, ou desculpa, neste caso o patologista diz, está certo. E as erradas, este não está certo, este não está certo, ok? Para terem uma percepção da eficácia disto, a nível da precisão, nós conseguimos ter 98,1% de precisão em cerca de 1975 exames que foram feitos até agora, desde que isto está a funcionar, que é fevereiro de 2021, e estes 1975 foram aqueles que nós usamos para treino, para efetivamente melhorar o processo. E o que é mais engraçado? É que nós demos à máquina, sem querer, uma coloração IH e ele conseguiu identificar a mesma. Ou seja, isto para nós foi uma coisa brilhante. Nós treinámos com uma coloração HE e a determinada altura, por erro, demos uma IH e ele também identificou a presença de Helicobacter. Eu vou só mostrar-vos um exemplo. Este aqui foi uma lâmina em que o nosso sistema detectou a presença dos bichinhos. E esta é, por exemplo, a mesma lâmina, mas com uma coloração manual, ou seja, a pessoa foi clicar lá e vocês percebem que nós estamos a bater nos 97%, 96% de acerto dentro disto. Isto é totalmente automatizado. Não há nenhuma intervenção manual ou nenhuma intervenção humana neste processo. Foi apenas 2 exemplos, são 10 e 20. Não queria me alongar, estava aqui a tentar controlar o tempo para não ser muito chato. Se vocês tiverem mais perguntas estejam à vontade. O que é que eu só vos queria transmitir? 2 coisas muito importantes. Tudo isto é informação matemática, ou seja, nós pegamos em dados e temos resultados. Nós não interpretamos os dados, nós apenas mostramos os dados. Nós não somos, de alguma forma, nem queremos substituir-nos nunca ao médico, e eu acho pessoalmente que esta é uma informação apenas como uma ferramenta. Eu acho que estes são tipos de ferramenta que validam muito a decisão médica. Porquê? Porque estas máquinas funcionam 24/7, não se cansam, não estão chateadas, não estão desmotivadas, não têm problemas porque ontem tiveram uma festa ou dormiram mal. Portanto, esta máquina funciona sempre. E isto é alguns exemplos de coisas que eu vos mostrei que estão a funcionar agora e que são apenas determinantes para processos simples e às vezes coisas simples para resolver problemas complexos. Não sei se vocês têm algum tipo de comentário, se querem fazer alguma coisa, mas espero que vos tenha dado aqui algum overview do que é a inteligência artificial associada a este tipo de processamento. Foi excelente, Rui, muito obrigado. Acho que desse uma visão bem abrangente e trazendo exemplos concretos, acho que foi perfeito. Mas vamos abrir aqui o microfone para os nossos colegas aí, nossos acadêmicos, para terem a oportunidade aí de trocar ideias, fazer perguntas ou fazer um comentário. Tenho certeza que vão ter. Doutor Rui? Sim. Carlos Menck falando. Eu gostaria de ouvi-lo por tão instigante palestra sobre a plataforma Watson, que foi lançada, se eu não me engano, há uns 10 anos atrás pela IBM, com grande alarde e marketing, e que agora, nos últimos meses, sofreu severas críticas dos seus usuários porque não havia uma correspondência de exatidão nas propostas, nas condutas sugeridas pelos algoritmos dessa plataforma. E a crítica principal, segundo ouvi, e é isso que eu quero escutá-lo, é que essa plataforma Watson
se baseou numa única base de dados, que é da oncologia do Memorial Cancer de Nova York, e cuja realidade não se aplica a um hospital aqui, por exemplo, do interior do Rio Grande do Sul. Então, isso gerou uma certa frustração. É claro que isso não invalida, não contesta a inteligência artificial, só talvez seja um alerta para que as coisas sejam lançadas e a prática clínica sem muito assodamento. Por favor, a sua opinião. Eu acho que o doutor tocou num ponto muito importante e falando do Watson, qual foi o grande problema do Watson? O Watson foi uma coisa que criou há 10 anos atrás. E o Watson foi lançado e começou a ser lançado por comerciais. E passou a ser vendido como um sonho. Da mesma maneira daquela grande flop que hoje em dia aconteceu nos Estados Unidos, que é Teranos, que conseguia com uma pílula analisar não sei quantas patologias, e hoje em dia foi o maior escândalo nos Estados Unidos sobre investimento. O Watson, o que é que aconteceu? O Watson começou a trabalhar com base em ideais pouco realistas, que é, nós vamos fazer um sistema que vai detectar tudo e mais alguma coisa sobre a inteligência artificial médica e mais um par de botas. O que nós começamos a perceber foi que, primeiro, qual é a diferença entre criar efetivamente um modelo de valor e um modelo, digamos, de fanfarronice? Acho que é o termo mais correto. É que nós trabalhamos com os médicos, ponto final, faz toda a diferença. Todos os modelos que nós fizemos têm sempre uma validação médica. E nós pusemos sempre isto como uma ferramenta auxiliar e não uma ferramenta fundamental. O médico tem sempre uma decisão clínica e tem sempre, antes da decisão clínica, tem a decisão do treino. Segundo, e o doutor falou muito bem, há muitas diferenças sobre a base de dados. E por isso é que eu, no início, falei sobre os dados. É muito simples, doutor Carlos. Se você colocar lixo de entrada, vai ter lixo de saída. Tão simples quanto isto. E eu vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos gastou milhões de dólares num sistema de inteligência artificial que, a partir da visão, conseguia descobrir se em determinado horizonte estariam a presença de tanques blindados ou não, para conseguir identificar a presença do inimigo. O que aconteceu foi que eles treinaram basicamente as imagens que deram para treino eram de dia e de sol com céu azul. Quando estava cinzento e chuva, não funcionava. Então eles gastaram basicamente todo esse dinheiro para detectar tanques com o céu azul. Okay? E é exatamente isso que o Dr. Carlos falou. Isto é, nós temos muitas vezes que contextualizar a entrada e o resultado sobre esse contexto. Se eu só vou alimentar, no meu caso concreto, a detecção de Helicobacter em análises de HE, histoquímica, XPTO, não sei muito bem como é que se diz, eu sei que se lhe der outro tipo de entrada, não vai funcionar. Até pode funcionar, mas não vai funcionar. Portanto, tentar arranjar algo que seja genérico e completamente abrangente é o santo grau da inteligência artificial. Até hoje ninguém tem. Mas o que tem também é que é possível, mediante determinados contextos, se forem muito bem definidos a entrada, eu consigo ter um grande acerto na saída. Então o Watson foi uma promessa que começou com princípios errados. Começou com a generalização, nós acertamos em tudo de qualquer maneira. O segundo princípio errado foi não envolveu a comunidade médica, quis superar-se à comunidade médica. E terceiro, baseou-se essencialmente num princípio economicista. Nós vamos investir 10 para ganhar 100. E então passou a ser, em vez de investigadores, passaram a ser vendidos por comerciais, por empresários e por estruturas de relações públicas. Claro, por mais dinheiro que se colocasse lá,
era cada vez mais evidente que aquilo não tinha fundamento. E por isso é que foi o flop que foi. Obrigado, muito obrigado. Doutor Neumann. Eu queria... Bom, Neumann, depois eu gostaria de... depois o Barbosa. Né? Obrigado. Achei fascinante a palestra, é um assunto que muito instigante e eu fico imaginando a imensa variedade de problemas, não só a medicina, mas a medicina que é o nosso foco, em que essa tecnologia, esse tipo de raciocínio pode ser aplicado. Eu tenho na cabeça, para mim é muito óbvio, eu trabalho em transplantes e nós temos muito frequentemente um problema que é universal, não é nós aqui do nosso hospital, que é quando se detecta a presença de um anticorpo anti o doador do órgão que foi usado nesse paciente, e nós sabemos que isso é uma espécie de bomba relógio. Esse órgão será perdido mais cedo ou mais tarde. Mas hoje nós temos muito pouca informação confiável para determinar a gravidade disso ou o prazo que esse órgão ainda vai durar depois que esse anticorpo foi detectado. Às vezes ele dura 10 anos e nós ficamos observando isso e não acontece nada e esse rim, ou esse coração, o que seja, continua funcionando. Às vezes ele é perdido em 2, 3 meses. E essa é uma questão muito difícil para nós, porque na medida que se detecta esse anticorpo antidoador, nós temos que tomar uma decisão. Nós vamos ficar só olhando e vendo o que vai acontecer, ou nós temos que interferir nisso, nós temos que tentar remover esse anticorpo e prevenir a perda desse órgão. E hoje as informações para isso certamente existem, elas estão perdidas nesse prontuário médico, mas ninguém no mundo ainda conseguiu fazer um algoritmo, fazer com que uma máquina nos diga esse paciente é sob risco, daqui a 2 meses ele vai perder esse órgão, ou esse não é de risco, ele vai viver mais 10 anos com esse órgão sem problema. E eu fico muito curioso se existiria uma forma de nós pudermos usar esse tipo de raciocínio, de aprendizado, para nos poder resolver esse problema e encaminhar esses pacientes da melhor forma possível. E é um paciente que eu tenho que me preocupar, ou é um paciente que parece tudo igual, mas que não vai acontecer nada nos próximos 10 anos. Eu ficaria muito curioso se nós pudéssemos ter uma visão sua sobre o que a gente pode fazer sobre isso. Eu vou voltar a dizer, eu não vou nunca me cansar de dizer, a inteligência artificial não é uma solução milagrosa para todos os problemas. É uma ferramenta que vai ajudar. E é uma ferramenta que é baseada na observação e no exemplo. É baseado no exemplo e naquilo que aconteceu. É como se nós tivéssemos agora a qualquer um de vocês dizer assim, vocês têm 20 anos de escola, que tiveram que ir para o primário, para o secundário, para a universidade, fazer todo este estudo, e nós vamos tentar fazer a mesma coisa a uma máquina. Só que nós vamos fazer isto muito rápido para lhe dar muitos exemplos para ela aprender rápido. Já percebemos, esta é a minha opinião, fazer o generalismo é difícil. Tentar fazer isto com factos mais concretos é mais fácil. Eu costumo dizer que muitas vezes como é que se come um elefante, nós temos esta expressão, como é que se come um elefante às fatias. A gente tem que fatiar o elefante e comer um bocadinho, senão não dá, é muito grande. E então, por isso é que, por exemplo, o cancro do pâncreas é muito difícil de detectar, porque é um caso que não tem tanto exemplo para treinar. Okay? E por isso é que a investigação sobre o número de exemplos do cancro do pâncreas, o número de exemplos que existe é um cancro mais mortífero, porque o número de exemplos ou de problemas que existem são muito menos com o cancro do pulmão, que tem muita gente que fuma e que tem cancro do pulmão. Então, o cancro do pulmão é muito fulminante, mas o do pâncreas é mais porque tem menos treino. E nós estivemos a trabalhar, por exemplo, com o IPO, que é os Institutos Oncológicos aqui de Portugal, e uma das coisas que eles têm lá, eles têm uma base de dados riquíssima sobre o ponto de vista de criar modelos para tentar definir alguma coisa. Era aquilo que o Dr. Carlos Menck dizia, que nós não nos podemos criar só com uma base de dados num sítio, temos que criar uma base de dados que seja mais transversal. Mas, por exemplo, se o meu nível de pacientes for pacientes do sul do Brasil e o meu objetivo for treinar mais e aumentar a minha eficácia nesse meu território, nessa minha segmentação, então convém que eu tenha mais foco aí. O que não quer dizer que eu não possa importar bases de dados de uma forma genérica de outros locais. E isto chama-se
transferência de conhecimento. É uma técnica muito usada, que é, eu se começar a treinar do zero, vou ter níveis de eficiência de 50%, 60%, mas se eu começar a treinar com o piano afinado, imaginem, se vocês chegarem a um piano e ele estiver todo desafinado, vocês vão perder muito tempo a conseguir afinar, pessoalmente nem vão. Podem ser o melhor pianista de todos, mas se estiver tudo desafinado, toda a tecla desafinada, não vai conseguir tocar. Mas se houver uma tecla só, 2 ou 3, que tenha que mexer para ajustar ali, você vai lá, dá o toquezinho, ok, está bom. Então, muitas vezes é contextualizar, transferir o conhecimento do outro lado. E aquilo que o doutor estava a falar desse anticorpo, eu fazia 2 questões. Primeiro, há alguma investigação sobre isso? Há algum modelo já sobre isso? Segundo, há alguma base de dados ou algum registro de informação onde se possa, de alguma forma, inferir esse tipo de informação? Essas são as perguntas mais importantes e que muitas vezes, como eu costumo dizer, basta apontar num fecheiro de Excel durante todos os anos que este paciente teve este problema. Mais tarde, esse fecheiro pode ser um fecheiro importantíssimo para criar toda esta inteligência. Mas agora, sendo muito objetivo na resposta à sua questão, é muito difícil eu dizer que não. E eu diria que sempre, porque não tentar? Porque às vezes ficamos surpreendidos com os resultados. Tenha que ter informação para ele ver exemplos e evidências disso que está a acontecer. Eu tenho certeza que essa informação existe, só está perdida nessas planilhas Excel todas, e não é só uma particularidade do meu hospital, isso no mundo. Eu troco muita informação com outros hospitais, com os Estados Unidos, Canadá, e estão todos, assim. Portugal tem grandes amigos no Porto, trabalhando em transplantes no Porto. Essa informação está ali, estão todos buscando um caminho dentro dessa selva de dados. E por isso eu acho que uma abordagem como a sua seria muito útil. Ela poderia limpar essa selva e nos mostrar o que é relevante nessa imensidão de dados que nós temos. Por exemplo, eu aproveito para dizer que quando nós fazemos algum trabalho, há sempre 2 fases desse trabalho. Sempre. Primeira fase, criar um dataset, criar um conjunto de dados. Pegar nessa informação, juntar a informação, limpar. Depois tem duplicar. Há muita informação duplicada, normalizar a informação. Um diz um nome, um diz Rui Silva, outro R. Silva, Rui S. Só estamos a falar do nome. Portanto, imagina agora na parte médica. Portanto, a partir do momento em que nós temos essa informação extraída, transformada e carregada, aí sim é o primeiro passo e depois o segundo passo é fazer o treino. Porque hoje em dia também existe tanta investigação, porque nós não precisamos sequer de pensar hoje em dia o que modelo é que vamos fazer a seguir. As grandes empresas, a Google e isso, têm milhares de modelos automáticos para fazer isso. Portanto, muitas vezes é mais importante eu ter o arquivo de dados e essa informação do que propriamente o modelo. Cumprimentá-lo porque talvez ele tenha conseguido tirar o grande medo dos médicos de entender que essas ferramentas elas são aditivas ao nosso trabalho e vão ajudar muito as soluções de forma muito mais rápida, mostrando caminhos que hoje a gente tem muita dificuldade. Eu queria só fazer 2 lembranças para ouvir a opinião dele. É que nada na medicina é mais trágico do que a morte súbita cardíaca. E a morte súbita cardíaca acontece através da parada cardiorrespiratória, 75% dos casos fora do hospital. E dessas, 86% nos lares das vítimas. E mais de 50% são assistidas por adolescentes ou crianças sem ter adulto por perto. Desses, somente 2 a 5% chegam vivos no hospital e somente 15 a 20% em alta hospitalar. Pois foi desenvolvido, justamente utilizando essa ferramenta, o Pulse Point, que utiliza o celular que está na mão. Às vezes, cada pessoa tem uns que tem 2 celulares, são os milhões. Utiliza a mídia social do celular para convocar socorristas treinados em recuperação cardiorrespiratória. E funciona de uma maneira extremamente simples.
ele consegue fazer com que a pessoa que está treinada e que faz parte desta rede, no momento que ela identifica uma parada cardíaca, no celular dela, ela fazendo contato com a central, o celular dela diz aonde está a vítima e aonde estão o DEA, que é o desfibrilador externo automático mais próximo. E a central diz para ele quanto tempo o socorro vai chegar lá. E ele, então, inicia a reanimação, aumentando muito as chances de vida. Então, existem várias dessas. Eu lembrei do Pulse Point porque ele é utilizado no mundo inteiro, em especial nos Estados Unidos. E o segundo é o Alive Core. Também utiliza o celular, que a gente encosta a parte de trás do celular no peito de um paciente que está desfalecido e funciona como um monitor cardíaco, com um sensor que reconhece o que está acontecendo com o paciente e emite um sinal ultrassônico para celular que tem um aplicativo específico e ele registra um eletrocardiograma e relata de imediato o diagnóstico, se é um infarto, se é uma arritmia que o paciente tem. Então, eu fiquei pensando, Rui, se é tão importante a gente ter um desfibrilador externo automático para ter sucesso, seria muito difícil o próprio celular se virar um DEA, ou seja, a gente encostando no paciente conseguisse, através da voz, descarregar um choque para desfibrilar o paciente. O que achas disso? Eu até vou voltar um bocadinho atrás. O doutor falou aí de uma série de coisas que são coisas muito complicadas aqui em Portugal. Hoje em dia são coisas complicadas até na Europa e os Estados Unidos são muito mais permissivos. Eu vou explicar o que é. Primeiro, nós temos aqui um problema muito grave na Europa com uma coisa chamada GDPR, que é basicamente um regulamento extremamente restrito sobre a proteção de dados. Tudo o que o Dr. Gilberto falou envolve a disseminação de dados. Então levanta logo muitos problemas, que é, para onde é que vai essa informação? Quem é que gera essa informação? Se eu tenho um celular que anda sempre comigo a medir a minha atenção, quem é que está a guardar isso? Quem é que está a ter acesso a isso? Que tipo de encriptação ou de salvaguarda é que é feito sobre isso? E se até o ano passado, ou há 2 anos, não era problema, hoje em dia é um problema gravíssimo aqui. Ou seja, nós não podemos guardar essa informação tem que ser anónima, essa informação tem regras muito, muito restritas sobre quem pode processar. E levanta ao segundo ponto da nossa questão, que é, nós, por exemplo, num hospital, até o ano passado, ou há 2 anos, antes da entrada do GDPR, não podia sair do hospital nenhuma informação do paciente. Nunca. Porque ao sair do hospital, essa informação é informação, digamos que é uma informação secreta. Acho que é assim a forma mais correta. E, portanto, é muito difícil. Nós, hoje em dia, já começa a ser, a gente fala na cloud e tudo isto, todos estes dispositivos, ao usar a cloud, têm que ter muita restrição. Os americanos não têm esse problema. A Europa legislou muito severamente sobre esse problema. Eu não sei como é que é no Brasil, mas aqui na Europa é muito problema. O segundo ponto que eu acho que tocou aí, que também é muito importante, tem a ver com o chamado dispositivo médico. E aí entramos num problema ainda mais grave, que é até que ponto é que o seu celular tem certificação para fazer tudo aquilo que o doutor disse. É que depois, parece muito simples, mas depois vai entrar as indemnizações, o chamado em inglês o liability, ou a responsabilização. E ninguém quer fazer isto porque é um problema muito grave. Isto é, se eu assumir que o meu telefone vai fazer isso, e ele não fizer, e eu morrer por causa disso, a minha família de certeza que vai arranjar uma forma de processar o dono do telefone porque ele não fez o que devia fazer. E é muito difícil hoje em dia estes problemas, a proteção de dados,
a responsabilização e a certificação de dispositivos médicos. E quando nós pensamos na parte da solução tecnológica, ela por si só não é suficiente, ok? E muitas vezes é castradora da evolução tecnológica. Então, nós temos que... Eu posso vos dizer que eu já estive numa palestra em que nós mostrávamos um indicador amarelo, vermelho e verde. E o amarelo, vermelho e verde dizia apenas se o paciente está melhor, pior ou estável. E a meio da palestra, um médico levantou-se e disse: eu gostava de saber quem é que lhe deu a autoridade de dizer se está pior, estável ou melhor. E eu tive que dizer ninguém. E então nós tivemos que mudar o sistema para está a mesma cor de ontem, evoluiu para uma cor diferente ou decresceu o nível de cor. Nós não podíamos dizer se estava melhor, pior ou estável, ok? E era apenas um relatório. E por isso é que a minha conclusão sobre isso é, sim, tudo isso nós podíamos fazer, mas hoje em dia as pessoas que têm os iPads e os telefones, por exemplo, da Apple e da Samsung, todos os telefones que têm e as bandas que nós temos aqui, de alguma forma elas monitorizam a tua frequência cardíaca e nós podíamos perceber, por exemplo, pelas arritmias, sei lá, pelo nível, pelos oxímetros, que determinada pessoa está tendencialmente a cair para um problema, não é? E isso podia existir. Por isso é que, por exemplo, há uma startup aqui do Porto que está muito na parte do exoesqueleto e da análise da fisioterapia baseada apenas nos iPads e nos iPhones, e recebeu 200 milhões de dólares de financiamento de quem? Dos americanos. Porque este é um problema que nós temos, que é essa informação é fácil e chega-se lá, mas nós não o podemos usar devido a estes problemas. Proteção de dados, liability e certificação de dispositivos médicos. Obrigado. Eu não sei se vocês partilham da minha opinião, mas eu sou apenas um engenheiro e estas são as coisas que nós fomos aprendendo parece fácil, mas depois tem estes problemas que comprimem esta evolução. Esses dois dispositivos foram aprovados pelo FDA para serem utilizados lá nos Estados Unidos, né? Então, pelo menos alguém ficou responsável por isso. Mas eu entendi muito bem a sua colocação. Obrigado. Marrone, por favor. Muito obrigado. Foi um prazer saber e aprender algumas das coisas da inteligência artificial, que na realidade nos traz assim uma fantasia muito grande. Quer dizer, nós temos uma ideia meio fantasiosa de que, de repente, a inteligência artificial vai resolver todos os problemas. Mas, na realidade, o que nós temos observado, e aqui eu concordo integralmente com o Jorge Neumann, que o meu interesse, por exemplo, também em transplante, é saber, assim, o que é que vai acontecer com o paciente que nós transplantamos. Aquele órgão, aquele fígado transplantado vai funcionar, não vai funcionar. Aquele fígado vai ter rejeição, ele vai ter um primary non-function, ou ele vai seguir 10, 15, 20 anos sem problema nenhum. Então, dentro desse aspecto, nós temos coisas clínicas que nós valorizamos. Mas se nós tivéssemos, digamos, dados muito importantes e numerosos para ter uma rede, então um dataset onde tenha muitas informações, nós poderíamos ter não só as informações clínicas, laboratoriais, evolutivas, do genoma, do metaboloma e tantas outras coisas de raça, idade, etc., que nos dariam informação. Entretanto, como tu disseste, né, só ter os dados não é suficiente. Eu tenho que saber o que eu quero com esses dados. Eu tenho que saber, como tu disseste, a entrada de lixo me dá a saída de lixo. Então, assim,
O que é que eu vou valorizar? Quais são os dados importantes? Mas, na prática, eu acho que existe uma coisa muito importante que é, tu disseste, o Google usa centenas de técnicas de learning, né? De aprendizado, mas nós, como é que vamos ter uma técnica? E se nós quisermos fazer um programa, como é que nós vamos fazer esse programa? Quem é que pode fazer isso? Se eu quero saber se o meu fígado transplantado vai funcionar e se eu tenho a possibilidade de, nesse machine learning, alguma coisa que me ajuda, qual seria o melhor programa e quem é que faria isso? Porque nós, que somos médicos, às vezes nós avocamos o direito de fazer um monte de coisas, mas isso nós não sabemos fazer. E como é que eu vou poder aproveitar? Doutor, isso é exatamente a mesma coisa que eu respondo. Quem faz isso somos nós. Ok? Nós é que fazemos esse tipo de coisas. Bem, eu sento junto do doutor e o doutor vai me dizer: eu tenho esta entrada e quero esta saída. E o nosso trabalho vai ser exatamente conseguir compilar, extrair, transformar, carregar essa informação, depois escolher um modelo que esses tais Googles, Microsofts desenham para determinado tipo de especificidade e tentar otimizar esse modelo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo daquele da Helicobacter. Nós, na Helicobacter, nós tivemos uma equipa do laboratório que esteve a trabalhar durante 4 meses só a identificar quadradinhos onde tinham os bichinhos, ok? E a minha equipa também esteve a ajudar a fazer isto. A seguir, nós tínhamos o quê? Tínhamos a entrada e os sítios onde estavam os bichinhos. E a seguir, nós tivemos que fazer o quê? Tentar encontrar qual é o melhor cérebro para identificar aqueles bichinhos da melhor forma possível. E dentro disso, conseguir otimizar o que é. Depois há vários tipos de abordagens. Há a abordagem do ser mais preciso sob o ponto de vista do resultado final, mas nós queremos que exista um grande recall, ou seja, não deixar passar os casos positivos e poder errar os casos negativos. Isto é, se houver um caso positivo, eu quero que ele apareça. Mas eu não quero nunca que passe um caso que seja positivo e dê falso. Ok? Então, possivelmente, eu vou identificar mais erro, mas eu vou ter a certeza que não vai falhar nenhum que seja positivo para dizer negativo. Isso chama-se recall. Ok? Mas voltando aqui ao tema, nós, para tentarmos identificar da melhor forma, nós tivemos que simular essa informação com cerca de 2.000 modelos. E então a máquina testava um à noite, durante 4, 5 horas. Ok, vamos testar agora o outro, agora vamos testar outro, vamos testar outro. E em paralelo. E isto não dá para ser uma pessoa só que não tenha especializado. Por isso é que hoje em dia há um trabalho, há uma função que se chama Data Scientist, que é exatamente isso, que é pegar na informação, escolher o melhor modelo para transformar esses dados no resultado. E, portanto, respondendo diretamente ao Dr. Cláudio, isso é hoje em dia um objeto de estudo em que existem pessoas e profissionais só focados e treinados para fazer isso. Não é uma coisa fácil também. E também existem iniciativas que também eu acho que vai começar a aparecer cada vez mais, e se antes era utópico, agora começa a ser realístico, que se chama o Auto-Machine Learning, em que basicamente vai começar a haver comportamentos que fazem isso tão rapidamente, que testam estes modelos todos. O que é que fazem as grandes empresas? Em vez de testarem testam logo 50.000. Então, quanto mais dispositivos estiverem mais performantes, o tempo de teste vai baixar. Então, hoje em dia já existe esta tendência, que é o AutoML.
que é o doutor diz, toma lá este exemplo, toma lá estes resultados, cria um modelo. E ele vai lá à Google, vai lá à Microsoft, vai testar sobre 10, 20, 30, 40 modelos. Hoje em dia, fazer isso demora meses, porque cada modelo demora 4 horas, depois temos que afinar e testarmos outro modelo, e, portanto, também temos que conhecer os modelos. Já sabemos que há modelos para uma coisa, modelos para outra. É uma ciência isso. Muito obrigado, professor, nosso presidente. Eu tinha uma pergunta, mas mudei porque durante a sua apresentação agora, nas perguntas, me esclareceu muita coisa. Mas eu vivo uma coisa de inteligência artificial, porque há 25 anos eu faço implante coclear. Implante coclear, no seu início, era uma coisa altamente grosseira, e hoje, com inteligência artificial, ele consegue se adaptar a um ruído de vento, a um ruído de barulho, de silêncio, de música, e criando circuitos, porque ele manda 80 mil sinais inteligentes por segundo para o cérebro. Então, essa inteligência artificial consegue otimizar, e uma criança surdo-muda volta a ouvir e falar normalmente quando feito na hora certa. Então, para nós, isso já é uma coisa extraordinária da inteligência artificial. Para prognóstico de quando fazer e quando não fazer, já que é um grande investimento do Estado, é o vazio que nós temos. Porque, como já foi dito aqui por vários, é a preocupação de uma estrutura artificial nos levar a caminhos tortos, né? Que possa realmente induzir a uma cirurgia com risco, induzir a uma cirurgia mal sucedida. Então, desse comentário, eu faço uma pergunta bem simples. Qual é a fronteira da inteligência artificial dos próximos anos? O que nós vamos alcançar? Algumas coisas eu já expus brilhantemente, mas nós teremos robôs fazendo ajuda para a medicina, além de prognóstico, com inteligência artificial. Esses robôs vão tomar decisões por nós. Esse tipo de coisa que me vem na mente. Eu acho que a tendência da inteligência artificial tem a ver também com aquilo que é o nosso contexto. E o que é o nosso contexto? É que hoje em dia nós temos, toda a gente tem em casa um computador pessoal, um PC, né? Só que hoje em dia toda a gente tem em casa um telefone, toda a gente tem um relógio artificial, um relógio, o chamado smartphone, digamos assim. O que é que eu acho que vai acontecer a nível de tendência? Tudo o que tem a ver com a globalização disto. Tudo tem a ver com wearables, aquilo que falávamos há bocadinho, de começar a recolher informação sobre dispositivos de uma forma inteligente. Tudo tem a ver com a informação de nossa casa. Tudo tem a ver com a informação de voz. Cada vez mais o processamento de voz. Vocês hoje em dia, não sei se vocês têm essa experiência, mas eu quando vou a conduzir, eu já não escrevo, digito, o telefone transforma em mensagem e manda. Okay? Toda a parte da interpretação de voz, toda a parte da geração de texto, da sintetização de texto. A Google criou um modelo extremamente avançado, muito recentemente, que chama-se o modelo BERT, em que praticamente nós conseguimos escrever notícias dando temas, ok? Qual é e de uma forma extremamente correta. Qual é o problema? É que as notícias podem ser totalmente inventadas, ok? Totalmente, mas o que é certo é que aquilo é uma notícia. E se aquilo é gerada uma determinada, digamos assim, um determinado contexto sobre aquilo. Portanto,
tudo o que tem a ver com esta generalização deste tipo de tecnologia, sob um ponto de vista mais macro, ou seja, wearables, tudo que é dispositivos, casas, cidades inteligentes, indústrias inteligentes, e depois, a partir daí, a generalização destas coisas na medicina, com a tendência de que há muita coisa que começa a ser prática. Fazer uma análise, porque é que eu tenho que esperar 2 ou 3 dias para o resultado de uma análise ao sangue? Porque é que eu não posso ter o resultado da análise ao sangue na hora? Porque é que eu, tendendo uma análise ao sangue, não posso ter uma previsão daquilo que o doutor Jorge estava a dizer, que quando faz uma análise aos seus órgãos doados, sabe que a presença daquele anticorpo vai determinar se o transplante vai ser viável ou não. Eu acho que cada vez mais, com a quantidade massiva de informação que nós temos, e aquilo que o Dr. Jorge também dizia, que em quantidade de informação que está espalhada por esse mundo inteiro nas planilhas de Excel, essa informação, quanto mais for junta, mais vai gerar informação preditiva. Agora, há uma coisa que eu acho que vai ser muito difícil: trabalho criativo. E essa é daquelas coisas que eu acho que nós, com o nosso cérebro, é muito difícil ainda de imitar. Nós vamos conseguir fazer trabalho repetitivo, vamos conseguir fazer trabalho de descoberta de informação que não está fácil de ver, mas trabalho criativo acho que vai ser muito difícil de chegar lá. Perfeito. Muito esclarecedor. E enriquecedor as suas informações. Então, Juliane, eu acho que não tem mais perguntas, talvez queiras encerrar. Exato, não, eu tinha pedido aqui a palavra para... Acho que já está, devido ao adiantado da hora aqui, já... Eu achei assim, excelente a apresentação, depois da interlocução aqui com os nossos colegas, acho que ficou realmente bem esclarecido, né, o papel da inteligência artificial, um mundo fascinante, né, as possibilidades infinitas aí e claro que acho que muito para contribuir aí para o desenvolvimento da medicina, para aceleração de diagnóstico, a predição, mas essa fala final aqui do Rui foi fantástica, né? Ainda nos reserva, pelo menos a criatividade vai ficar um pouco reservada ao nosso intelecto aí, isso é muito positivo. Então, eu queria agradecer de coração aí ao Rui Barbosa aí por ter vindo nos fazer essa apresentação e nos trazer esse tema tão interessante aí, que agora eu acho que fica um pouco mais claro para todos nós, né? Então, eu queria agradecer a ti, agradecer a todos os participantes. Passo a palavra aí ao nosso... Rui, não sei se tu quer dizer uma palavra final de despedida. Não, eu só quero agradecer vocês me derem a oportunidade de falar com tão ilustre painel. Eu sou um mero engenheiro, eu olho para números e tiro conclusões, portanto, e às vezes erradas, mas é sempre um prazer tentar transmitir estas coisas que muitas vezes são dadas como meias futuristas, meias esotéricas ou quase mágicas, e que acabam por ser coisas simples que, de alguma forma, podem impactar no nosso dia-a-dia de forma bastante significativa. Por isso, daquilo que vocês pretenderem, não sei se depois o doutor Roberto eu posso facultar a apresentação, se vocês entenderem, ou o meu contacto, disponham, estejam à vontade, e se quiserem visitar o Porto, estou mais que disponível para ser o vosso cicerone aqui. Muito obrigado, muito gentil, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu vou passar a palavra, então, para o nosso presidente para encerrar a sessão e dizer que os encontros de ciência e tecnologia retornam em 2022. Obrigado aí pela participação. Faço parênteses a isso, dizer que é para nós um entusiasmo que tem essa continuidade, porque veio para ficar. Ao engenheiro Rui, nosso agradecimento da academia
Muitos colegas estavam em horário de trabalho, mas por facultar a ida para o YouTube, muitos pretendem assistir essa sua apresentação e tem um fator multiplicador, certamente. Muito obrigado. E aqui no sul do Brasil, estamos de portas abertas para uma visita e teremos prazer em recebê-lo. Muito obrigado. Boa noite e até outra oportunidade. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.